Graça e paz. Bom é estarmos aqui novamente juntos para louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através da santa palavra do Senhor. Nós vamos estar trazendo uma breve reflexão, logo após eu estar orando e passando para os louvores. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos 12, somente o versículo 1 e o 2. Romanos 12, o verso 1 e o verso 2. Amém? Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aqui Paulo, ele nos alerta para nós não nos conformarmos, não aceitarmos as coisas que o mundo tenta impor, as coisas que este século tenta impor na minha e na sua vida, na nossa vida. Então ele diz, não se conforme, não aceite. Ele nos alerta a não concordar, a não aceitar a miséria, a não concordar com a fome, a não concordar com o adultério, com a destruição de famílias, com a mentira e com muitas outras coisas. Alerta para nós não aceitarmos isso que o mundo tenta impor. Mas ele diz para nós que sejamos transformados, mas transformai-vos. Quando ele diz isso, ele fala mudar a forma, não ser como o mundo, mas ser diferente. Não ter a forma do mundo, mas ser de uma forma que realmente as pessoas vejam em você Cristo, né? Se tornar diferente, de uma nova forma do que o mundo tem apresentado a nós. E essa transformação deve ser moldada pelo Evangelho. Somente através da palavra nós podemos mudar essa forma, sermos pessoas diferentes e transformar outras pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós não conformamos com isso tudo que o mundo tem nos apresentado, mas sim com aquilo que o Senhor, com razão, tem falado conosco. Assim como ele diz, apresentar o vosso corpo, o culto racional, você está com a mente totalmente voltada para Cristo. Se volte para Ele. As coisas têm chegado, as coisas têm entrado na sua mente, no seu coração, mas quando você lê a palavra de Deus, tudo isso se transforma, muda, porque cria uma esperança dentro de você. E a esperança que renova a nossa fé. Então, experimentemos através dessa razão, através dessa transformação pelo Evangelho, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, através da sua palavra. E como nós podemos experimentar isso tudo? Através das Escrituras. Nós precisamos buscar nas Escrituras, pois através dessa palavra é que Ele se revela a cada um de nós. Vai se revelar todos os dias da nossa vida. Então busque, anima-te, se fortaleça nessa palavra. E uma vez que entendemos o que Deus tem feito por cada um de nós, uma vez que a gente põe na nossa vida, na nossa mente, e a gente entende o que Deus fez por nós, faz sentido, faz muito sentido a gente se dedicar totalmente ao Senhor, de corpo e alma, totalmente ao Senhor. Na verdade, nós precisamos nos entregar a Deus todos os dias, ao Senhor, entregar as nossas vidas, as nossas famílias e nos fortalecer no Senhor Jesus. Amém? E obediência sempre é serviço ao Senhor. Então nós vamos estar orando nesse momento. Gostaria que você orasse comigo. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã. Senhor, muito obrigada porque nós estamos aqui mais uma vez. Obrigada porque Tu tem cuidado de cada um de nós. Senhor, nos ajuda não nesse momento a murmurar, nesse momento a blasfemar, a falar mal, a ser negativo o tempo todo, porque assim nós estaríamos negando quem Tu és na nossa vida. E nós precisamos, Senhor, ter a nossa fé renovada. E renovar, ajudar o meu irmão, a minha irmã, que estão desesperançosos, que estão tristes nesse momento, passando por dificuldades. Que o Senhor possa nos direcionar
para aquelas pessoas que precisam ouvir desta palavra. Nos direcionar para aqueles que estão em falta de alguma coisa nesse momento. Por isso, Pai, que esses louvores, esta palavra que será ministrada pelo nosso pastor, venha diretamente à necessidade dos meus irmãos, dos ouvintes nessa hora. Senhor, que eles sejam capacitados, renovados, levantados, Senhor, para ser fortalecidos de mais um dia, para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conforme a tua justiça e
Bem, amados e amadas do Senhor, louvamos a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, tem nos dado a cada dia mais e mais da sua porção, a qual nós temos nos alimentado, a qual nós temos nos fortalecido. E então, nesse nosso encontro de hoje, estaremos dando continuidade à palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para que estivesse compartilhando com os irmãos, com as irmãs, que que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos estar lendo hoje a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, dos versículos do 1 ao 6, a qual nós estaremos fazendo uma reflexão, pensando sobre aquilo que o apóstolo, inspirado por Deus, escreveu a Timóteo, de alguma forma para que ele ministrasse aqueles homens que estavam com ele, e todos aqueles fossem alcançados pela graça e pelo favor divino. Porque é de nossa responsabilidade compartilharmos a palavra que temos recebido. Nós temos essa responsabilidade de compartilharmos a palavra que nós temos recebido. Então nós louvamos ao Senhor, porque Ele se revelou a nós, tem nos dado mais da parte dEle, para que venhamos então compartilhar com outros. E assim então essa palavra, que é poderosa, que é eficaz, continuar realizando aquilo que é propósito do nosso Deus. Então quero convidar a todos a estarem prestando atenção na leitura, você que deseja a fazer um acompanhamento na sua Bíblia. A Bíblia, a minha edição é a Almeida, revista e corrigida, mas se a tua edição não for essa, mas com certeza você vai estar entendendo, porque a palavra do Senhor é aquela que nos dá um alcance das verdades espirituais. Então, está assim escrito na palavra do Senhor, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, dos versículos 1 ao 6. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Amém, amados? Então, esta é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, como nós temos já colocado aqui, ele tem Timóteo como esse filho na fé, a quem ele tem muito carinho, a quem ele tem muito apreço, a qual realmente o apóstolo Paulo tem uma relação muito pessoal. Então, ele, no primeiro versículo, ele fala tu, usa aí essa segunda pessoa, falando diretamente a ele. Pois, meu filho, referindo-se a um aluno, a um discípulo, a um filho espiritual. É como Paulo aqui se refere a Timóteo. Tu, meu filho, tu que é meu discípulo, tu que é meu aluno, tu que tem aprendido de tudo aquilo que eu tenho lhe compartilhado, de tudo aquilo que eu tenho dividido contigo, tudo aquilo que eu recebi do Senhor, que eu tenho passado para ti. E então ele fala para que fortifica-te. Ele está usando uma metáfora para que então Timóteo está trazendo à sua mente tudo aquilo que ele havia recebido, tudo aquilo que havia sido ensinado e ministrado a ele. Como nós vimos no capítulo anterior, o apóstolo Paulo sabia da necessidade, da realidade daquela igreja, a qual Timóteo tinha a responsabilidade de ministrar e ensinar naquele lugar. Então, ele fala assim, lembra-te, tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu lhe passei, e se fortifica-te nela. Meu amado, pratique a disciplina de leitura de palavra. Não se afaste dessa realidade. Não deixe que as Escrituras, que a Bíblia Sagrada possa simplesmente ocupar um espaço na sua casa, na sua estante, junto aos seus livros, ou até mesmo, como nós vemos, equivocadamente, em algum banco de igreja. As Escrituras, ela precisa estar ao nosso alcance e a cada dia mais desejosos de aprendermos e fazermos leitura dela.
todos os dias, não dias esporádicos ou dias quando sejam precisos, mas essa palavra deve fazer parte da minha vida. É dessa forma que eu vou então me fortificar no conhecimento daquilo que ela tem trazido a mim, na graça que há em Cristo Jesus, no favor divino, na obra que Cristo fez, porque Cristo nos revelou essa verdade. O apóstolo Paulo sabe disso. Então ele fala: tu, meu filho, meu aluno, meu discípulo, a quem eu tenho ensinado, fortifica-te. Então traga à sua mente essa verdade, leia as Escrituras, se baseia nela, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda essa revelação veio pelo sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. A revelação do Pai é plena e completa a todos nós, através daquilo que Cristo realizou por nós. Porque Deus usa a sua vida com poder e graça. Deus sabia que um homem capacitado dessa forma, um homem fortificado na palavra, um homem instruído na palavra, por graça, Deus utiliza. Deus vai usar esse homem como um canal de bênção, um homem que tem uma palavra sábia, um homem que vai trazer uma palavra do alto, um homem que vai trazer uma palavra que vem edificar outras vidas, porque é esta palavra que edifica, é essa palavra que transforma, é essa palavra que muda. O mestre cristão, ou aquele que ensina, deve ser forte. Outra coisa que eu já tenho aqui compartilhado com os amados: aquele que ensina, aquele que ministra, ele precisa ser fortalecido nas verdades a qual ele está passando. Nesses dias eu estava conversando com um jovem seminarista e estava compartilhando com ele essas verdades. Aquilo que eu prego, eu preciso viver. Aquilo que eu falo, eu preciso praticar. Então, meu amado, isso deve ser algo notório e claro a todos aqueles que vão ouvir da minha parte. Ele não só fala, mas ele vive. Ele não só manda, mas ele também faz. Ele pratica aquilo que ele recebeu de ensino do seu Senhor. Timóteo não poderia esperar nada mais, nada menos desses homens. Nós vamos estar vendo no versículo abaixo que alguns homens são chamados e tem algumas características específicas, a qual nós vamos ver. Quando Paulo separa, ele manda então que esses homens tenham algumas características que nós vamos ver no próximo versículo. A nossa carne, meus amados, ela apresenta tanta morosidade em realizar as coisas divinas, que mesmo aqueles dotados de excelentes dons se enfraquecem na carreira que lhe foi proposta. Sabe, meus amados, a nossa carne ela está sempre a militar. Hoje, compartilhando então, no momento com a minha esposa, estávamos dividindo a necessidade de termos as disciplinas espirituais como prática em nossas vidas, para que a carne então não venha prevalecer ou se levantar contrário a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a fazer. Então eu coloquei que essa carne ela traz morosidade. Ela não me dá a vontade de logo dar resposta àquilo que Deus me chamou. Eu começo a trazer desculpas como homens de Deus do passado assim o foram. Moisés trazendo muitas desculpas, trazendo o que era pesado de língua, trazendo outras consequências para que ele então não fosse até Faraó e cumprisse aquilo que o Senhor havia determinado. Nós vemos então o profeta Jeremias dizendo assim: eu sou somente uma criança, por que me trouxe tão grande responsabilidade? Nós vemos Gideão, que foi usado pelo Senhor, falando assim: quem sou eu? Eu sou o menor de toda a tribo. Quantos homens de Deus dão desculpa porque a carne traz essa morosidade em nós darmos resposta àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E com isso enfraquece a nossa carreira e com isso nos traz peso. Mas Paulo então traz uma palavra àquele jovem como líder e eu trago então essa palavra à igreja. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que a nossa carne deseja, mas precisamos então prevalecer e permanecer sobre ela. De que forma? Nas práticas das disciplinas espirituais. Eu já vinha falando aqui, já fui falado a respeito da leitura das Escrituras. A oração, o jejum, a meditação na palavra do Senhor, a solicitude, separar um tempo de qualidade para somente ouvir a Deus. Não é ficar pedindo não, mas parar para ouvir aquilo que o teu Senhor quer falar contigo.
Essas verdades precisam estar em nós. Somente do Cristo a graça emana e nenhum cristão é privado dela. Paulo, então, nesse primeiro versículo, ele termina: na graça que há em Cristo Jesus. Somente nele, porque ele é a revelação do favor divino ao homem pecador. Ele transformou a nossa vida. Ele transforma a vida de todo cristão e todo aquele que verdadeiramente é um cristão, como lá em Antioquia, foram a primeira vez a qual os homens foram chamados cristãos, porque passaram a seguir a Cristo e foram reconhecidos dessa forma. Todo aquele que então é um cristão genuíno, essa graça está sobre a sua vida, porque sem ela jamais alcançaria a revelação de que Cristo é o Senhor e que tu então é um servo e o segue com um espírito quebrantado, com um espírito compungido e um espírito que realmente deseja que ele seja engrandecido e louvado. Nessas verdades, meu amado, o apóstolo Paulo então passa para o versículo 2, que eu vou estar lendo nesse momento. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Testemunha sobre a verdade do que vi, ou ouviu, ou conhece. Testemunhar de algo que verdadeiramente você sabe daquilo que você está falando, ou de alguma forma você presenciou, viu, ou de alguma forma você ouviu da fonte, ou de alguma forma você conhece a realidade. Não pode ser qualquer testemunha. Falar do Cristo não pode ser qualquer um, mas tem que ter uma intimidade com Ele. Precisa ter um relacionamento com esse Cristo. Precisa ser alguém a qual realmente ele tem confiado a Ele uma revelação divina. Essa é uma realidade desses que são testemunhas. Não testemunha de qualquer coisa, mas testemunha do Cristo. Ouviste, confio a homens fiéis, homens que sejam dignos de confiança, verdadeiros merecedores de crédito. Meu amado, aonde está o mérito do homem? Não há mérito nenhum em nós, mas que sejamos confiados, porque as pessoas possam ver em nós, como eu falei no versículo acima, pessoas que não somente falem do Cristo, mas que verdadeiramente venham viver como aquilo que o Cristo nos ensinou. Essa é uma realidade. O mérito não é na minha qualidade, nós temos trazido sempre isso, não é no meu esforço, não é naquilo que a minha eloquência, a minha voz impostada pode trazer, ou a minha palavra rebuscada, ou o meu muito conhecimento, mas é uma vida de prática do Senhor. E quando eu tenho essa vida de prática no Senhor, eu vejo essa realidade ocorrendo e acontecendo na minha vida, digno de confiança. Porque as pessoas acreditam e veem naquele homem ou naquela mulher, veem na sua vida, pudessem ver na vida de Paulo, na vida de Timóteo, na sua vida, na minha vida, alguém que verdadeiramente eles poderiam confiar que ali estava um servo do Altíssimo. Homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ensinarem no sentido de tutor, de dirigir, aconselhar, colocar na mente. Alguém que possa discipular, alguém que possa de alguma forma estar com aquele que é discipulado, caminhar lado a lado, em todo momento instruir, em todo momento direcionar, em todo momento dizer como é bom, está bem, esse caminho está certo, ou também dizer que o caminho está errado. Esses homens tinham essa responsabilidade. Aqui nós vemos uma ideia desse evangelho que avança, esse evangelho que nos traz sobre nós essa figura, essa ideia principal, que a minha responsabilidade e a sua responsabilidade, assim como Paulo levou a Timóteo, era de reproduzir, era de compartilhar essas verdades, aquilo que nós temos recebido do nosso Senhor, dividir com outro. Porque aqui o apóstolo Paulo traz testemunhas,
o apóstolo Paulo assim, eu lhe passei na frente de testemunhas. Então confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem a outros. Nós vemos aqui então, meu amado, 4 gerações, 4 pessoas recebendo desta palavra. E aí, meu amado, outras pessoas irão receber dessa mesma palavra. Seja preciso e com exatidão, para que esta mensagem não seja diluída, distorcida. Meu amado, fale com certeza, fale com convicção na obra de Cristo. Fale dessa realidade, uma realidade que transformou a sua vida. Não fale somente uma palavra de lábios vazia, sem efeito nenhum, porque com certeza, se assim o for, essa palavra será diluída pelo tempo, será diluída pela sua vida que não condiz com aquilo que você está falando. Muitos não mais ouvirão e nem mesmo vão querer ouvir da parte de Deus dos teus lábios, porque aquilo que você fala não condiz com aquilo que você vive. Então, de alguma forma, essa palavra que é poderosa, ela começará a ficar diluída nos seus lábios e não venha distorcê-la. Porque no antigo, assim diz o Senhor. No novo, está escrito como assim o Cristo nos disse. Então, meu amado, se assim está escrito, assim o é. Não podemos permitir que ela seja distorcida. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é que nos direciona. É essa palavra que nos faz fortalecidos. Fortifica-te nessa verdade. E desta forma, você vai estar fortificando outros que vão aprender da tua parte. Chegou o momento de Timóteo a ensinar e confiar outros homens qualificados. Meu amado, a responsabilidade de você. O apóstolo Paulo fez um discípulo, Timóteo, e fala, Timóteo, faça a outros. A sua responsabilidade é que você faça a outros semelhante a ti. Aquilo que o Senhor lhe deu, compartilhe com o outro. Aquilo que o Senhor entregou a você, compartilhe com o outro. Faça outro semelhante. Ensina esse outro. Você, como foi colocado aqui, as mulheres mais velhas, ensine as mais novas. Ensine aquilo que você aguarda ver. Aquilo que foi importante para a sua vida. Você, homem mais velho, ensina os mais jovens que erros que você cometeu, você não vai cometer mais. Então ensine a eles, esse caminho leva à morte. A princípio pode parecer que é vida, mas são caminhos que levam à morte. Então, meu amado, compartilhe isso. Chame esses homens. Qualifique esses homens com aquilo que você tem recebido. Esses homens deveriam ser fiéis ao ensino de Paulo. Não fiéis a qualquer coisa, mas fiéis aos ensinos que Paulo havia trazido. Porque Paulo havia recebido do seu Senhor de uma forma não peculiar, de uma forma bem peculiar, de uma forma diferente a todos os outros apóstolos, mas havia recebido diretamente do seu Senhor, no corpo ou fora do corpo, de uma forma ou de outra, mas Paulo havia recebido dele. Então Paulo passa a Timóteo, então Timóteo passa a outros. Paulo deixa tudo isso registrado, e tudo isso então deve ser passado para outros, não aquilo que eu penso, mas aquilo que está escrito, aquilo que está registrado. Não venha distorcer a palavra do Senhor. Somente ela é poderosa para transformar toda a vida. Sempre que encontrar homens fiéis e capazes para a realização da obra das Escrituras Sagradas, confia a eles este tesouro. Meu amado, a igreja, e nós vemos que o apóstolo Paulo, quando então, na imposição de mãos sobre a vida de Timóteo, havia ali os presbíteros, havia uma igreja, nos leva e nos dá essa ideia clara. A igreja testifica com esse que tem um chamado da palavra, aquele que tem a condição de ministrar e ensinar. Mas aí, como nós pensamos no primeiro capítulo, eu não tenho uma mensagem, eu não sou um mensageiro, eu não tenho esse chamado. E de pregar o evangelho, está sobre toda a criatura essa responsabilidade. Está sobre todos nós. É claro que aqui o apóstolo Paulo chama a um compromisso mais específico. Meu amado, o irmão é eloquente, o irmão fala tão forte, o irmão fala tão alto, vamos consagrar pastor. O irmão entende tanto, ele grava tanto,
então vamos dar oportunidade para se falar, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Sejam homens qualificados e chamados pelo Espírito Santo de Deus, e a igreja dele testifica dentro dessa verdade. A igreja do Senhor, ela testifica com aqueles que têm chamado para ministrar, ensinar e fazer discípulos. Cada um dentro do seu chamado, dentro da obra que o Senhor lhe chamou para fazer, meu amado. Tenha fidelidade ao compromisso, pois verificamos que poucos se preocupam em perpetuar e conservar esta doutrina. Sabe, meu amado, como é importante nós termos essa fidelidade ao chamado do Senhor para nossas vidas. Quantos têm permitido a corrupção e diluir essa palavra? Permaneça fiel a ela, mesmo que tudo esteja contrário. Isso parece tão piegas, mas é a verdade do Evangelho. Pode até parecer. Aquela igreja não cresce, aquela igreja não avança, mas aquela igreja tem a palavra da verdade. Não venha, de alguma forma, caminhar ou se afastar disso. O apóstolo Paulo chama e manda Timóteo a chamar homens fiéis, homens que verdadeiramente venham se manter firmes, a perpetuar e conservar a doutrina do Evangelho. Não permitir que outras coisas possam chegar ao seio da igreja. Os púlpitos das igrejas precisam realmente estar cheios de homens compromissados com a fidelidade da palavra. Desta forma, o apóstolo deixa claro que a Timóteo estava ensinando e havia recebido dele, e era preciso labutar, trabalhar penosamente com a perseverança. É interessante, uma das suas cartas, o apóstolo Paulo fala assim: enquanto eu sentia dores de parto por vós, até que Cristo fosse gerado. Sabe, meu amado, precisamos labutar, trabalhar, sim, nos entregar, nos esforçarmos realmente no ensino da palavra, nos esmeirar nele. Porque, meu amado, esse crescimento não pode ser um boom tão grande. Porque talvez, meu amado, esse boom venham com tantas outras coisas, mas que não venham trazer solidez a uma vida cristã. Mas uma vida cristã me dá uma ideia de algo que é gradativo, é algo que é paulatinamente, dia a dia. Você vai se esmeirando, você vai crescendo, você vai aprendendo com as Escrituras, você vai amadurecendo, você vai tendo esperança, você vai avançando e realmente vai alcançando as verdades espirituais. Então, meu amado, quando Paulo coloca essa verdade aqui, ele sabia que pregar essa palavra é um trabalho penoso, é um trabalho que precisa de perseverança, que você não deve desistir. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, e eu quero estar recomendando a você hoje: não desista de pregar o Evangelho, não desista de falar da salvação, seja sempre um canal de fidelidade àquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a vida de outros, que Ele vai trazer até você. No versículo 3 ele fala assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Sabe, meus amados, é interessante nós pensarmos nisso. Sofre, pois, comigo as aflições. Sofre as aflições. Precisamos realmente estar bem atento a tudo isso que o apóstolo Paulo tem falado para a gente. Sofre, pois, comigo as aflições. Que aflições são essas? Suportar as dificuldades. O apóstolo Paulo foi um homem que aprendeu a suportar as dificuldades. Desde o seu chamado, a qual então a palavra do homem que foi levantado por Deus para orar por ele, e o que o homem então sentiu medo pelaquilo que Saulo, então, antes de Paulo, aquele nome que assim ele o tinha, perseguia os cristãos, era aquele que estava trazendo uma perseguição tremenda aos cristãos. Deus então fala àquele homem: convém que ele padeça pelo meu nome. Paulo entendeu esse chamado, esse compromisso que estava sobre a vida dele. Sofrer essas aflições, foi chicoteado,
foi açoitado, foi preso. Então, meu amado, suporte as aflições, suporte essas dificuldades que vão vir na sua caminhada, na sua trajetória. Sabe, meu amado, é muito perigoso essas coisas. É só vitória, é só vitória. Não tem muitas derrotas na nossa caminhada, na nossa carreira. Mas é com maturidade que você vai conseguir vencer essas derrotas, essas dificuldades. É de forma madura, é alicerçado na palavra, confiando em seu Deus. Não fique aguardando um tempo, meu amado, de mar de almirante, ou céu de brigadeiro. Não, meu amado, virão tempos difíceis, dias dolorosos, mas suporte. Suporte. O apóstolo Paulo, ele começou esse versículo, sofre, pois comigo. Porque ele fala assim, eu sofri. Mas vamos estar juntos e nós vamos vencer. Cumprindo fielmente a ordem recebida, sem se preocupar com o sofrimento que possa passar. O apóstolo Paulo vai começar a trazer aqui 3 analogias. Uma com o soldado, outra com o lavrador e a outra com aquele que é o atleta. O apóstolo Paulo então traz o soldado, ele traz então o atleta e ele vai trazer o lavrador. E aí ele vai aplicando todas essas verdades para que então tudo isso pudesse ser trazido para uma vida espiritual. Pois sem paciência, resistência aos males. Precisamos ser, meu amado, paciente e resistente aos males que virão, às dificuldades que se levantam. Não podemos, na primeira dificuldade, olhar para trás ou pensar em desistir ou questionar o chamado daquilo que Deus tem para a nossa vida. Não, mas com maturidade, com entendimento, nós vamos permanecer fiéis, meu amado, e firmes no Senhor, confiando que Ele é a resposta para todas as coisas. Jamais haverá perseverança naqueles que não têm uma firmeza nas Escrituras. Jamais. Aqueles que anunciam a Cristo devem estar bem conscientes do que estarão encontrando. Sabe, meu amado? Tem muitos almejando ser pastor ou ser um oficial da igreja, entendendo que isso é tudo na vida dele. Pessoas que não têm um chamado e querem ocupar um espaço que, na verdade, é porque eles querem status. Querem ter, então, esse status de serem chamados, de serem, de alguma forma, alcançados dentro de uma realidade que eles não podem. Precisamos, então, vivermos de uma forma que o nosso Senhor seja engrandecido e seja louvado. Precisamos ouvir e ter um entendimento claro, que é carregar a própria cruz e seguir ao Senhor. Sabe, meu amado? Carrega a sua própria cruz. Tome-a. Quando o Senhor fala isso aos seus discípulos, Ele está falando assim, ó, se abaixe, se humilhe, tome aquele peso sobre a sua vida e carregue. Anunciar o Evangelho, é essa a verdade. É essa a verdade. Tome a sua cruz e siga-me. E verdadeiramente seremos suas testemunhas. Amém, amados? Versículo 4. O apóstolo Paulo, então, inicia a primeira analogia a qual ele vai estar fazendo esse texto. E está assim escrito: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. O apóstolo Paulo, então, aqui faz essa primeira analogia com a caminhada cristã e a responsabilidade que temos com o soldado que foi arregimentado, que foi alistado para uma guerra. Mas que guerra seria essa? A guerra contra aquele que é o príncipe deste século, que veio cegar o entendimento, que veio então trazer de alguma forma enganos sutis, trazendo meias verdades, tirando o Cristo do centro da sua palavra, dos seus ensinos, fazendo então a igreja mudar de direção, mudar de foco. Essa então é um chamado para você, para mim, para todo aquele que é cristão, que devemos nos manter firmes. Nós vemos isso quando o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, nesse mesmo texto,
falando com ele que deveriam buscar homens fiéis e homens compromissados com a palavra da verdade, com a doutrina, com o ensino que Timóteo então havia recebido de Paulo. E então, através das Escrituras, esse mesmo ensino chega até nós. E nós devemos manter firme nesta guerra contra aquele que está cegando o entendimento de muitos, levando muitos a estarem apoiando a sua fé em tantas outras coisas, tendo pontos de apoio, tendo pontos de fé, tendo então uma ideia equivocada da obra poderosa que Cristo realizou, levando então o homem a adorar homens e deixar de adorar o Criador. Então o apóstolo Paulo fala a respeito desse soldado, que ele então não pode se embaraçar com o negócio desta vida. É interessante nós pensarmos nisso. Quando Paulo utiliza essa vida aqui, ele está trazendo uma ideia da vida presente, cotidiana. Mas precisamos pensar com clareza, porque o apóstolo Paulo também escreve aos Tessalonicenses, quando então aqueles que aguardavam ansiosamente e avidamente pelo retorno de Cristo entendiam que em breve ele iria voltar, e ele então, voltando já tão rápido, eles não deveriam trabalhar. E a palavra do apóstolo Paulo a estes é clara e dura: aquele que não trabalhe, não coma. Então, entender com clareza o que ele quer dizer com uma vida cotidiana, com uma vida presente, já que ele fala e ele quer fazer essa comparação com o militar, que passa então a estar servindo a sua pátria, as forças armadas. Ele agora tem um comandante, ele tem alguém que manda, ele tem alguém que está superior a ele. O apóstolo Paulo, ele vai comparar algumas atitudes desse soldado com nós, que fomos arregimentados e temos um compromisso de caminharmos na direção desse Deus. E é interessante, e nós vamos pensar sobre isso. O soldado, ao invés de se dedicar à vida civil, ele agora deve se entregar com toda afinco à vida militar. E nós que temos uma ideia do que é o serviço militar, entendemos que agora esse soldado passa a ter compromissos e responsabilidades direta com o seu comandante. Deve prestar conta, deve obedecer, deve estar debaixo da direção dele. Assim, da mesma forma, o apóstolo Paulo entende que as práticas cristãs precisam. Todo aquele que tem esse compromisso, que trouxe, que o Senhor o chamou, e ele entende esse chamado sobre a vida dele, ele sabe que ele tem essa responsabilidade. Uma responsabilidade agora de não prestar conta ao homem, porque a responsabilidade dele é de pregar a palavra do Senhor. Mas sim, então, agora ter a direção que vem desse, que é o Pai, desse que tem ministrado sobre ele a graça do ensino e a graça do apacentar. Porque, como nós falamos, e nós vimos que o apóstolo Paulo, então, no versículo 2, ele fala que essa mensagem deve passar de homens para outros homens, formando ideias. Mas não pode ser qualquer ideia, mas é a ideia que Cristo tem trazido como verdade àquele que é povo dele, aquele que foi chamado. Nós vemos também que esse soldado ele deve ter um foco no seu dever de combatente sem se distrair. O apóstolo Paulo, fazendo essa analogia com esse soldado que sabe a missão que lhe foi dada, sabe a missão que lhe foi confiada, e ele então trazendo a responsabilidade que esse soldado não pode mudar o seu foco, não pode se distrair. E uma maneira de distração que hoje o inimigo de nossas almas tem trazido àquele que é um chamado, aquele que é um vocacionado, qual é? É justamente fazê-lo se envolver com as coisas desse mundo, com as futilidades deste mundo. Fazer então que eles venham se enveredar pelas diversões que esse mundo oferece, tirando do foco na vida e na responsabilidade desse que tem um chamado, desse que foi escolhido, desse a qual ele tem dado a palavra, este a qual ele tem dado uma palavra de sabedoria, uma palavra de direção. Ele não pode se perder. Assim como o soldado, ele precisa saber aquilo que ele tem para realizar, aquilo que ele tem para estar fazendo, e qual é o objetivo desse chamado, o objetivo da missão. Qual é o objetivo da missão? O que é que eu tenho como responsabilidade?
O soldado ele não pode perder o seu foco e ele não pode se desviar disso. Assim também é a caminhada daquele que foi escolhido, daquele que foi separado. Ele precisa manter o seu foco, ele precisa manter o seu alvo, ele precisa saber que direção ele vai tomar. Os soldados excelentes são aqueles que se preparam para agradar o seu comandante. É interessante, meu amado, ali eu tive a oportunidade de passar 4 anos da minha vida. Você tem todo um padrão para se apresentar na presença do seu superior hierárquico. Você precisa estar bem asseado, você precisa estar barbeado, você precisa estar com o cabelo cortado, você precisa estar com uma farda impecável, você precisa estar com um calçado impecável. Há uma forma, há uma maneira, há uma reverência a você se dirigir àquele que é superior. Assim, então, meu amado, é o cristão nessa responsabilidade. Nós temos agora o nosso Senhor. E de que forma eu tenho me apresentado a Ele? Como eu tenho ido na direção desse meu Senhor? De que forma? Qual tem sido o meu tratamento para com Ele? Eu tenho obedecido e ouvido aquilo que o meu Senhor tem me dado como direção? O apóstolo Paulo ele começa a trazer esses pequenos pontos de um soldado que obedece uma ordem humana com aquele que é chamado e vocacionado por Deus para obedecer um chamado que é da parte dele, que vem da parte do Senhor. Eu quero colocar isso para ti, meu amado. O Senhor lhe chamou, Ele lhe comissionou, Ele tem falado contigo. Como você tem se apresentado a Ele? De que forma você tem ido quando Ele tem chamado o teu nome? Para devotarmos totalmente a Cristo, para nos devotarmos totalmente a Cristo, temos que nos livrar de todos esses embaraços, toda essa futilidade, tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido como diversão. Realmente nos consagrar a esse Deus, entendendo que Ele nos separou com um objetivo e com uma obra. Devemos então nos dedicar, ter afinco, a entender que é precioso demais aquilo que recebemos e a missão que temos sobre as nossas vidas, a carreira que está proposta para cada um de nós. Entenda, meu amado, o grande privilégio, entenda, meu amado, o grande privilégio que tem sobre a sua vida, para que então você venha avançar, prosseguir naquilo que o Senhor tem te comissionado e tem te chamado. Sabe por quê, meu amado? Se ficarmos então perdidos nas futilidades e nas diversões desse mundo, com certeza vamos gastar a nossa energia na luta, que não é a luta real, ou até mesmo em embates contra a carne, contra o sangue, não entendendo que a nossa luta hoje é contra os principados e potestades. Aquele é para essa guerra que nós fomos alistados, para nessa guerra que está esse príncipe do mundo trazendo o engano, trazendo a mentira, levantando os falsos mestres no seio da igreja. A preocupação de Paulo era essa. Quando ele chama Timóteo e confia a igreja ali, Éfeso, ele sabia que Timóteo precisava estar preparado, ele precisa estar convicto, ele precisava estar certo daquilo que ele tinha sobre a vida dele. E nós vamos ver que a recomendação que Paulo fala a Timóteo é que os prazeres da mocidade, os desejos carnais não pudessem dominá-lo. Porque aquele lugar precisava alguém de uma palavra firme, e uma palavra de convicção, e uma palavra de quem sabia quem o tinha chamado. Os nossos pensamentos, meus amados, devem estar focados em responder ao nosso Senhor. O nosso pensamento tem que estar esse, meu amado. O soldado pronto para a ação, em stand-by. Assim que o nosso Senhor nos chamar, nós precisamos estar pronto a dar resposta, não estar nos preparando. Aí eu só manejo as Escrituras quando eu sou convidado para pregar, quando eu sou convidado a estar visitando alguém a falar sobre Deus, a falar sobre a palavra, a falar sobre Cristo. Não, meu amado, o cristão não. Ele está preparado, ele já tem isso nele, ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. As Escrituras fazem parte da vida dele. Ele tem prazer em ler, ele tem prazer em falar da parte do Senhor, ele tem prazer, ele medita nessa lei de dia e de noite. E não permitir que nenhum outro foco ocupe o nosso cuidado e direção. Cuide daquilo que o Senhor tem entregue nas tuas mãos.
com a mesma responsabilidade e compromisso que você tem com o seu Senhor, com aquele que é o seu empregador, ou um diretor de faculdade, aonde você esteja fazendo e aprendendo, então ali com o seu tempo, numa escola, enfim, ou na frente de um juiz, um homem, a qual você deve saber como se portar, não pode falar com ele de qualquer maneira. Como está sendo o seu relacionamento? Cuide desse relacionamento com Deus. Então, aqui está a primeira analogia que o apóstolo Paulo faz com o soldado e aquele que foi chamado pelo Senhor para esta guerra. Trazer essas verdades no meio deste mundo que tem recebido do príncipe dele engano, engodo e mentiras. O versículo 5, ele coloca então a sua segunda analogia. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Ele então coloca aqui essa segunda analogia, que é o atleta. Aquele que deve militar conforme as regras legais. Todo atleta que tem então um compromisso, tem uma responsabilidade em um determinado esporte, ele precisa conhecer muito bem as regras para aquele esporte. Por quê, meu amado? Caso contrário, ele pode ser desqualificado de estar participando daquela competição. Então o apóstolo Paulo traz alguma coisa para Timóteo que ele então precisava conhecer, saber aonde e contra quem ele estava lutando, de que forma ele deveria lutar e qual eram as suas armas. As armas que hoje possuímos são as armas espirituais. É tão interessante nós estarmos conversando, meu amado. Se nós não estivermos vigilantes, daqui a pouco nós vamos estar simplesmente falando mal das nossas autoridades constituídas, murmurando contra eles, esquecendo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, tanto elas eclesiásticas ou não, para que tudo vá bem. Será que eu tenho parado nesses tempos e orado pelo nosso presidente, tenho orado pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, tenho orado então pelas nossas lideranças eclesiásticas? Eu tenho sido mais um a me juntar, a murmurar, a falar mal? Eu desconheço as armas que estão nas minhas mãos. As minhas armas agora não são mais de conflito, não são mais agora de trazer contendas e discussões vãs e tolas, mas agora eu tenho a arma da oração, eu tenho as escrituras nas minhas mãos, e eu preciso conhecer bem isso. E o atleta precisa saber de como são as regras do esporte a qual ele tem praticado. Para isso precisa ser treinado nas regras. Meu amado, e de que forma? Paulo então escreve a Timóteo, de que forma você será treinado? De que forma então você irá treinar a outros? De que forma hoje a igreja do Senhor é treinada? Através dos ensinos da palavra, através das verdades que nela contém, através das formas que nós devemos obedecer. Os pilares que não podem ser removidos da fé cristã. Precisamos viver com base naquilo que é pilar da doutrina cristã. E nós não podemos permitir que nada venha retirar essas verdades e esses pilares da nossa caminhada. Nós precisamos ser treinados nisso. Nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos estar em todo tempo ressaltando essas verdades. Nós não podemos nos dedicar somente no início e logo parar a fim de descansar, pois essa é a atitude de cair na indolência. Meu amado, o atleta, ele sabe que ele precisa ter toda uma prática de exercícios físicos específicos para então se sair bem e chegar a ser vencedor e ser um atleta de ponta no esporte a qual ele pratica. Mas isso não ocorre, meu amado, 1, 2 dias, 3 dias. Depois ele passa 1 semana, 2 semanas, sem voltar a se exercitar, para que depois, no dia da competição, ele possa erguer e chegar até o final. Não, meu amado. Há um foco, há um objetivo,
aquele atleta que inicia um treinamento, ele vai até o final, para que ele possa então ser coroado no final daquilo que ele buscou, o propósito que ele tinha. O mesmo objetivo que homens e mulheres abrem mão de sua família, abrem mão de tantas coisas com o propósito de alcançarem uma vitória. O apóstolo Paulo, em outras das suas cartas, ele fala de louros que irão murchar. São passageiros. Mas a nossa luta, meu amado, é por essa coroa que jamais será corroída, que não será roubada. Algo que está prometido a todos aqueles que perseverarem. Mas nós não vamos perseverar porque somos capazes, mas porque o Espírito de Deus nos leva a perseverar. A perseverança dos santos está não nos nossos méritos, mas na obra poderosa daquele que fez. Eu e você precisamos, meu amado, assim como esse atleta, iniciar a carreira e terminar dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque somente Ele pode realmente nos levar à vitória no meio de tanta adversidade. Precisamos, então, meu amado, levar a cabo toda a competição, cumprindo tudo cabalmente, sabendo, meu amado, como nos portar. E cabalmente, não relaxadamente, não desleixadamente. Sabe, meu amado, aquilo que lhe foi comissionado, faça com prazer, faça com alegria, faça de boa vontade. Saiba que há um grande presente à tua vida, porque esse Deus te comissionou. Ele vai falando isso e no versículo 6 vai ficar mais claro. Ele fala todas essas coisas a Timóteo, porque Timóteo precisava então receber essa verdade nele, um jovem ser encorajado para a grande barreira que ele iria assumir. Uma igreja difícil, uma igreja que estava sendo realmente no embate com os falsos ensinos. E ele precisava de uma liderança ali firme. E precisava então que outros homens se levantassem também firmes e fiéis. E nós não vemos nada de diferente hoje na igreja. Precisamos de homens e mulheres e púlpitos fortes, a qual não venham negar as escrituras sagradas. Assim como um atleta, ele se exercita no físico, eu quero te dizer que você e eu precisamos exercitar aquilo que é espiritual que há em nós. E eu quero te chamar a você estar realizando as disciplinas espirituais, um compromisso de oração ao Senhor, um tempo de oração a Ele, um tempo de meditar nas Escrituras, da onde você vai se alimentar, da onde vai te trazer força, da onde vai te trazer ensino, esclarecimento, um tempo de meditação nela, um tempo de solicitude, um tempo de você parar de ouvir outras vozes, ter um tempo de silêncio para ouvir o seu Senhor, para que Ele te entregue a tua missão, para que Ele confie a direção que Ele tem na tua vida, para que você não se desvie nem para um lado nem para o outro, mas ouça a voz do seu Senhor. É interessante, amados, quando então, alguns campeonatos que fiz de jiu-jitsu, o meu mestre, ele falava alguma coisa, se desliga de tudo e ouve só a minha voz. E nós então precisávamos estar ali lutando no meio de toda aquela balbúrdia e ouvir a voz do meu treinador, ouvir a voz do meu mestre, aquele homem que tinha a responsabilidade ali no jiu-jitsu. E como era interessante quando nós ouvíamos a voz dele e ele nos falava, faz isso. E isso mudava uma luta, isso mudava uma história. Eu e você, meu amado, precisamos de ouvir a voz do nosso Senhor. Porque às vezes estamos caminhando numa direção que não é a direção que vai nos levar à vitória. Mas quando ouvimos a voz dele, ele nos direciona e nos faz chegar aonde ele deseja. Para que não pare no meio do caminho. Para que você não venha desistir. Para que você não venha desanimar. Para que você não venha entender que essa carreira que o Senhor tem proposto para a sua vida não vai te levar a lugar nenhum. Então, no versículo 6 agora, meu amado, chegou a terceira analogia, que é o lavrador. Está assim escrito, o lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. O lavrador, aquele que trabalha a terra, aquele que ara a terra. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, então aquilo que ele havia escrito para Timóteo, ele também entende que essa mesma verdade, o povo
o público-alvo estaria entendendo, chegaria até eles com muita clareza e entendimento aquilo que ele quis trazer sobre o lavrador. É um homem que trabalha, que acorda cedo, que labuta, que tem esforço, que tem dedicação. É interessante nós pensarmos que no Antigo Testamento fala que era a responsabilidade dos pais inculcar na mente dos seus filhos. E inculcar ali tem a mesma ideia de quando o lavrador passa o carro de arar e aquilo então faz um sulcro na terra para que possa ser colocada a semente. A ideia ali no Antigo Testamento é justamente isso. Esse pai tem esse compromisso de lançar a palavra sobre a vida desse filho o mais profundo possível, para que essa palavra venha germinar e esse filho então viesse a permanecer e conhecendo Deus que ele servia. Essa é a responsabilidade que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo, faça como um lavrador. Are a terra, trabalhe a terra e lance essa palavra, lance essa semente. Antes de se colher, meu amado, é interessante que nós venhamos pensar. Todo lavrador ele precisa primeiro arar a terra, preparar a terra. Ele precisa então separar a semente, ver as sementes de qualidade. Ele planta essa semente, ele rega até que ela venha crescer. E isso não é de uma hora para outra, isso é trabalhoso, isso é penoso, isso dá trabalho, isso traz esforço, isso traz suor. Assim são as verdades das Escrituras. Assim é formar um discípulo, assim é formar um aluno. Como o apóstolo Paulo, quando ele inicia esse capítulo, ele fala filho, no sentido daquele que era filho espiritual, aquele que era um discípulo, aquele que ele havia ensinado da parte dele. E assim Timóteo tinha que ter, então, a mesma paciência para formar a outros. Meu amado, você que tem recebido do Senhor, tu tem feito outro semelhante com aquilo que o Senhor tem te dado? Tu tem produzido um igual? Tu tem levado outros a seguirem esse mesmo destino, a aprender de Deus? E aí eu quero aplicar os dons espirituais a qual o Senhor dá à sua igreja. Quando, meu amado, Ele nos distribui os dons espirituais não para vanglória, não para nos exaltarmos, não para nos vangloriarmos, mas os dons espirituais é para edificação do corpo, para edificação da vida do meu irmão. Eu preciso então compartilhar os dons espirituais que recebi do Senhor para que a vida do meu irmão seja edificada. Você precisa. O apóstolo Paulo então, ele ministra a Timóteo, que ministra a outros homens, e essa verdade chega até a nós. Então a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é compartilhar a palavra do Senhor. A doutrina, o ensino cristão. Os lavradores não colhem os frutos enquanto não estiverem labutando arduamente no cultivo da terra. É árduo o trabalho. Não tem uma mágica. Não tem uma palavra, eu determino. O homem não determina nada. Não há poder nesse homem capaz de determinar nada. Tudo que esse homem faz é por graça e favor divino. Então, meu amado, esforça-te. Não faça de qualquer maneira. Levante cedo. Labute. Eu levanto 6 horas da manhã para ir trabalhar. Como é que eu vou orar? Levante 5. Mas eu levante 4. Por quê, meu amado? Faça, porque tudo isso é pelo seu Senhor. Faça para a honra e glória dele. Timóteo precisava conhecer as bênçãos da mensagem que ele havia recebido. Sabe, meus irmãos, é interessante que antes que você entenda que você pode estar dando para o outro, é porque você já recebeu do seu Senhor. Aí está as bênçãos. Aí está aquilo que Paulo queria levar a Timóteo. Aí ele trazia sobre a vida dele. Que verdadeiramente ele poderia entender que somente ele recebeu primeiro. E se ele recebeu primeiro, ele tinha condições de dar a outro. Essa foi a grande mensagem.
Então, para terminarmos, eu vou fazer 3 aplicações desse texto. A primeira delas: a cada dia, aplica-te na busca de aprender mais de Deus. Mergulhe nas Escrituras. Tenha um tempo de qualidade com ela. Aprenda dela. Peça a Deus que Ele esclareça essas verdades a ti. A segunda aplicação: seja diligente na responsabilidade de repassar o que tem recebido. Seja diligente nisso, meu amado. Tenha prazer de formar a outro. Tenha prazer de falar daquilo que o Senhor tem te dado, para que outros venham também amadurecer e crescer e avançar. E a terceira aplicação: tudo o que fazemos para o nosso Senhor nos trará recompensa. Não barganha, não troca. É porque se hoje eu tenho feito para o Senhor e tenho agradado a Ele, é porque Ele tem me dado. É como algo recíproco. Se hoje eu dizimo, é porque eu já recebi do Senhor algo. Se hoje eu posso compartilhar algo com alguém, é porque eu já recebi dele. Então, meu amado, que essas aplicações possam estar claras na sua vida. E que o Senhor continue a falar a cada um de vós. Então, nesse momento, eu vou estar orando, rogando a Ele que esteja falando aos seus corações. E após a leitura, nós vamos estar ministrando a bênção do Senhor. Após a oração, me perdoe, nós vamos estar orando e ministrando a bênção. Deus Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu tem falado aos nossos corações. Senhor, nos leve realmente a servirmos, Pai amado, de referência, não somente no falar, mas, Senhor, aquilo que eu tenho falado eu possa viver, para que todo aquele que receba da minha palavra, receba também das minhas ações. E assim, Pai amado, outros venham se levantar com as mesmas verdades, que outros venham receber também da sua parte. Senhor, ajuda-nos com essa maior responsabilidade que temos, de ir e pregar o Evangelho, com aquilo que é a direção do nosso Senhor, de uma maneira a qual eu venha me portar e não permitir que os embaraços do mundo cheguem até a mim. De uma forma, Senhor, que eu possa verdadeiramente ser diligente nessa responsabilidade, que eu possa verdadeiramente conhecer as regras para te agradar, que eu possa, como um lavrador, acordar pela manhã e verificar tudo aquilo que tem feito, e saber que o melhor da colheita é receber aquilo que o Senhor tem para mim. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, as consolações e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, mas para todo sempre, com todos os eleitos do Senhor, e todos os eleitos do Senhor digam amém e amém.